Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula sobre hipertensão arterial sistêmica. É uma videoaula voltada para a farmácia clínica. Desejo a todos uma excelente aula. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, tá indo. Aí, áudio tá ok. Agora vamos para os slides. Só conferir mais uma vez aqui o áudio. Ok. Estão me ouvindo? Agora sim, vamos para os slides. Hipertensão arterial sistêmica, HAS, também comumente chamada de pressão alta, é um problema de saúde que atinge muitas pessoas no mundo todo. Devido a isso, nós, profissionais da saúde, temos que saber lidar com esse problema. Nós temos que saber detectar esse problema e como manejá-lo, né? Claro que dentro das nossas atribuições legais, né, daquilo que está previsto pelas resoluções aí do Conselho Federal de Farmácia, dentro do âmbito da nossa atuação como farmacêuticos, nós podemos sim atuar clinicamente e é muito importante nos qualificarmos, por isso eu acho que é um tema muito relevante. Antes de iniciarmos a aula, eu quero me apresentar. Sou Victor Peixoto Hadi, minha formação é em farmácia em 2018, pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar em 2020. Quanto às experiências profissionais, na cidade de Araguari, Minas Gerais, eu trabalhei na UPA. Já em Uberlândia, que é uma cidade vizinha, eu trabalhei no Hospital Madrecor, UAI Martins. UAI significa Unidade de Atendimento Integrado. É um pronto-socorro público de Uberlândia. Na verdade, são 8 espalhados por toda a cidade. 8 UAIs. Também trabalhei no CAPS da região leste. CAPS é uma unidade de saúde mental. E o local que eu trabalho atualmente é uma farmácia jurídica, também do SUS, no município de Uberlândia. Quero deixar uma sugestão para vocês aí de podcast Farmácia em Foco. Nele eu falo sobre as minhas experiências profissionais e também falo sobre doenças e dou dicas em saúde. Está disponível no Apple Podcasts e também no Spotify. Pressão arterial. Vamos definir pressão arterial. Antes de definirmos essas duas palavras juntas, eu gostaria de pegar somente a palavra pressão. A palavra pressão é uma grandeza física que está definida matematicamente aí para vocês. Pressão é igual força sobre área, sendo que numerador e denominador são inversamente proporcionais. Isso significa que quando um cresce, o outro diminui na mesma proporção e vice-versa. Já pressão e força são diretamente proporcionais. Significa que quando um cresce, o outro cresce na mesma proporção, e quando um diminui, o outro diminui na mesma proporção. Um exemplo que eu acho que evidencia bem essa relação de inversamente proporcional, né, igual aí força e área são inversamente proporcionais. Um exemplo que eu gosto de citar quando se fala de pressão, e para evidenciar isso, essas grandezas inversamente proporcionais, é o seguinte: imagine uma mangueira que em uma de suas extremidades está saindo água. Aí você pega essa extremidade e tapa uma parte dela com o dedo. Ao fazer isso, a área por onde a água sai reduz. Então, naquele momento, devido a reduzir a área, a força que a água vai sair ali aumenta. Então, a água vai ficar mais forte, vai sair com mais força. Então, inversamente proporcionais. Reduziu a área, aumentou a força. Quando você tira o dedo, você aumenta a área, portanto, reduz a força com que a água sai pela mangueira. Então, é um exemplo que eu acho que dá para ficar bem claro aí essa relação. Agora, as duas palavras juntas: pressão arterial.
Elas se referem à força que o sangue faz contra a parede interna da rede arterial. Todas as artérias, toda a rede, os vasos que compõem a rede arterial, e não só a rede arterial, também a rede venosa, todos eles possuem uma camada interna chamada de endotélio. Então, o endotélio reveste os nossos vasos. Quando a gente fala de pressão arterial, nós estamos nos referindo à força que o sangue faz no endotélio da rede arterial. Pressão arterial, ela é determinada pelo débito cardíaco e resistência vascular periférica. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta em litros durante 1 minuto. E esse débito cardíaco, por sua vez, é determinado pela volemia, né, que é o volume de sangue no corpo. Uma pessoa adulta, saudável, em condições normais, tem em média 6 litros de sangue. Também pelo cronotropismo, que é a frequência cardíaca, e força de contração cardíaca, que é o inotropismo, também chamado de contratilidade cardíaca. Já a resistência vascular periférica se refere à dificuldade que o coração tem para bombear o sangue para todo o corpo. Ela é determinada pelo calibre dos vasos, então o calibre é a espessura, e também pela elasticidade. Todos os nossos vasos sanguíneos possuem um grau de elasticidade. A rede arterial possui maior grau do que a rede venosa. A pressão arterial, ela não pode ser nem baixa e nem alta, porque se for baixa, isso prejudica a chegada de sangue para os tecidos. E se for alta, muito alta, né, pode trazer complicações, que aí é o tema da nossa aula, que é a hipertensão. Nós vamos ver aí as complicações que podem ser ocasionadas devido a essa pressão alta dentro da rede arterial. Então, o valor ideal, os valores, né, porque são a pressão sistólica, diastólica, né, os valores ideais são 12/8. Neste slide, eu representei os vasos que compõem a rede arterial. Então, está aí dentro dessa elipse vermelha os vasos que compõem a rede arterial. Então, são nesses vasos aí, no interior deles, né, o lúmen deles, que é onde o sangue flui, lá dentro é que tem o endotélio. Então, a força nessa camada endotelial, a alta força é que caracteriza a hipertensão arterial. E ela é sistêmica porque acontece no corpo como um todo, né? Desde das grandes artérias elásticas até os capilares sanguíneos. Como eu falei no início, é um problema de saúde que atinge muitas pessoas no mundo todo. Então, adultos entre 30 a 79 anos de idade são cerca de 1 bilhão e 28 milhões de pessoas nessa faixa etária. Isso representa 12,85% da população mundial. O diagnóstico é feito através de aferições frequentes, em períodos diferentes do dia e ao longo de vários dias. E em repouso, os valores devem ser inferiores a 14/9. Então, a partir de 14/9, aquele indivíduo já é considerado hipertenso. Mas é importante falar que não é só uma aferição ou duas, são várias ao longo de momentos diferentes do dia e ao longo de vários dias. Agora, pressão sistólica e diastólica. Pressão sistólica também é conhecida como a pressão máxima, né? Se refere à pressão do sangue no momento que o coração se contrai para impulsioná-lo para as artérias. Então, nesse momento, o coração se contrai, as câmaras cardíacas contraem para ejetar o sangue através das artérias, nesse momento tem-se a sístole. Já a diástole é conhecida como pressão mínima e ocorre no início do ciclo cardíaco e se refere à capacidade de adaptação ao volume de sangue que o coração ejetou. Ocorre no momento em que o coração expande e se enche de sangue. Então, a rede venosa traz o sangue para o coração e ele se expande. É nesse momento aí que
tem-se a diástole. Quando se fala em hipertensão, a gente não tem uma única causa, mas sim fatores de riscos. Então, quanto mais fatores o indivíduo apresentar, mais chances ele tem de desenvolver a hipertensão. Então, os fatores de risco, ó, são idade elevada. Só um momento. Chegou uma notificação aqui. Tá, peraí. Continuar na chamada. É porque como eu estou somente gravando, eu não estou apresentando para ninguém, eu só estou fazendo a gravação dessa aula, e aí o Google me notificou perguntando se eu quero que continue, porque não tem espectador no momento, é porque eu só estou fazendo a gravação, não estou transmitindo ao vivo. Aí já está tudo certo. Então, voltando aqui à aula, os fatores de risco são idade elevada, etnia afrodescendente, sedentarismo, excesso de peso, consumo excessivo de sal e bebidas alcoólicas, níveis socioeconômicos mais baixos e genética. Quanto às manifestações, a hipertensão, ela, em grande parte, ela não apresenta manifestações. Então, o indivíduo não sente absolutamente nada. Mas quando apresenta, as mais comuns são dor de cabeça, tontura, mal-estar, escotomas cintilantes, que são pontos brilhantes na visão, náuseas e vômitos. Esses que estão dentro desse retângulo vermelho, eles são característicos de crise hipertensiva. A crise hipertensiva é uma emergência, portanto, tem que ser tratada o mais rápido possível. Caso não, pode ocasionar graves situações, né? Então, essas crises hipertensivas é quando a pressão arterial está a partir de 18/12. Agora vamos começar a falar das complicações. Então, quanto às complicações que a hipertensão pode causar, eu vou começar falando das causadas nos vasos sanguíneos, mais especificamente na rede arterial, que é onde o sangue está com alta pressão, acima do normal, né? A rede arterial, esses vasos da rede arterial, eles são resistentes, elásticos e lisos, de forma a permitir a livre circulação do sangue em seu interior. Mas essas características, elas vão se perdendo no paciente hipertenso, pois a elevada pressão nas paredes das artérias, desses vasos, né, danifica o seu interior, ou seja, danifica ali o endotélio, reduzindo a elasticidade, resistência e também capacidade de regeneração. E isso propicia, né, a aderência de placas de gorduras. Essas placas aí são chamadas de placas ateroscleróticas. Aqui na imagem, mais à esquerda, nós temos um vaso normal, né? De cá, mais para a direita, nós temos aqui um vaso já com uma placa aterosclerótica aderida nele, né? Então, essa placa aterosclerótica está aqui porque teve condições para se aderir aqui. E quem propiciou essas condições foi a hipertensão arterial, né? Então, a hipertensão propiciou que essa placa aderisse aqui na parede interna desse vaso. Uma vez que essa placa está aderida aqui, ó, ela reduz o espaço por onde a luz do vaso, que a gente chama, né, que é o espaço por onde o sangue passa. Então, o sangue que antes tinha todo esse espaço aqui para percorrer, agora, ó, tá um estreito espaço aqui, ó, que ele terá para poder percorrer. Isso aí, se for na região cardíaca das coronárias, que são as artérias que levam sangue para o próprio coração, pode causar um infarto agudo do miocárdio. Então, pode haver aí um comprometimento parcial ou até total da chegada de sangue para o coração. Se isso acontecer no cérebro, pode então desencadear aí o acidente vascular cerebral isquêmico. As duas situações são idênticas, o que muda é a localização. Uma vai acontecer no miocárdio e a outra na região cerebral. Quanto às manifestações do infarto, nós temos aí a sensação de aperto ou dor no peito, no pescoço, nas costas e nos braços, também fadiga, tontura, batimento cardíaco anormal e ansiedade. Já do AVC isquêmico,
fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração na visão em um ou ambos os olhos, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar, e também dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Ainda sobre as complicações nos vasos, tem-se também o aneurisma, né? Então, o aneurisma, ele é proveniente do enfraquecimento de um vaso sanguíneo, né? E os aneurismas provocados pela hipertensão são mais comuns na artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano, né? Ela sai lá do ventrículo esquerdo e leva sangue oxigenado para todo o corpo. Esse problema ele pode acontecer tanto na aorta torácica, que aí eu coloquei essa imagem aqui, para representar a parte torácica, né? E também na aorta abdominal, que aí eu já coloquei aqui para representar a parte abdominal. Então, pode acontecer na aorta torácica ou na abdominal. Então, se for na região, só para evidenciar aqui, né, o formato de um vaso sanguíneo, o formato normal é cilíndrico, né? Então, aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse, estou mostrando a vocês o formato, que é um formato cilíndrico, né? Quando a gente tem aqui, ó, já um aneurisma, nós temos uma dilatação. Então, aquele formato cilíndrico virou meio que um balão. Olha, formato de balão. Então, ó, ele ficou mais dilatado aqui, ó. E isso quer dizer que então tem um enfraquecimento aqui, isso aqui pode romper. Mesmo que não se rompa, isso aqui pode ocasionar manifestações, tá? São elas, na região torácica, dor nas costas, tosse, sibilos, que são assobios durante a respiração, rouquidão devido à compressão da laringe e dificuldade na deglutição devido à compressão no esôfago. Quando localizado na região abdominal, pode causar dores no hipogastro. Hipogastro é essa região aqui que está numerado com 8 aqui, tá? Que é abaixo do umbigo. Então, dores nessa região e na região posterior, que é a região lombar, né, das costas. Mas, na maioria dos casos, o aneurisma de aorta não dá manifestações, né? E se esse aneurisma, isso aí é um aneurisma, assim, que não se rompe, né? Aquele que rompe, ele tem grandes chances, assim, ele leva o indivíduo a óbito, né? Então, ele pode levar o indivíduo a óbito em poucos minutos, né? É muito, muito, muito grave. Falando de aneurismas, a pessoa também pode desenvolver um aneurisma cerebral, né? Então, aqui a região dilatada do vaso, né? Então, a hipertensão também pode causar aneurisma no cérebro, que pode, por sua vez, pressionar estruturas, podendo até se romper, causando um AVC hemorrágico. Esse aneurisma, ele pode, a depender da região que ele está comprimindo ali, da região adjacente a ele, pode a pessoa apresentar alterações na visão, dor de cabeça, dor nos olhos, dor no pescoço, pescoço rígido, náuseas e vômitos, perda de consciência, confusão mental, fotofobia e convulsões. Então, uma série de danos para a pessoa. Agora, na parte renal, né? A alta pressão. Antes da gente iniciar, só para mostrar para vocês aí no slide, nós temos no lado mais direito da tela, o néfron, que é a unidade funcional do rim. Então, os nossos rins possuem milhares, milhares, milhares de néfrons, né? Que são essas unidades funcionais, elas que de fato filtram o sangue, né? A alta pressão nas arteríolas aferentes, as arteríolas aferentes são aquelas que levam o sangue até o néfron. Então, são essas aqui, ó. Elas estão chegando aqui, ó, trazendo sangue. Elas vêm aqui para o glomérulo, né? Então, são essas arteríolas aqui que trazem o sangue para serem filtrados aqui no néfron. A alta pressão nelas causa sobrecarga de filtragem de sangue pelos néfrons, né? Chamado aí de hiperfiltração. Essa sobrecarga de trabalho, com o tempo, pode ocasionar em doença renal crônica, né? Então, aí eu até coloquei aqui, ó, hiperfiltração podendo desencadear doença renal crônica. A alta pressão das arteríolas aferentes também pode causar lesões nos néfrons.
aí a lesão já é denominada nefrosclerose arteriolar hipertensiva, podendo ocasionar também a doença renal crônica. Para se instalar um quadro de doença renal crônica, é preciso que uma determinada quantidade de néfrons seja acometida, né? Então, por um desses maus, ou por hiperfiltração, ou por nefrosclerose, mas ambos podem desencadear aí a doença renal crônica. Mas para a pessoa ter chegar nessa fase de doença renal crônica, chegar nesse nível, ela tem que ser, vários néfrons dela têm que serem acometidos, seja pela hiperfiltração ou pela nefrosclerose. O quadro de doença renal crônica, a pessoa vai manifestar com fadiga, mal-estar, perda de apetite, inchaço, espasmo muscular e câimbras, perda do apetite, confusão por excesso de ureia no sangue, um quadro chamado uremia, né, porque os rins ficam com dificuldade para eliminar a ureia na urina. E aí ela se acumula na corrente sanguínea, causando aí confusão. Também alterações de urina, como a presença de sangue ou espuma, né? A presença de espuma representa o excesso de proteína na urina, também chamado de proteinúria. Ainda falando de vasos, né? Nos olhos, a hipertensão ela pode causar diretamente a retinopatia hipertensiva. Então, o que acontece? Com o aumento da pressão arterial, as artérias da retina, a retina é uma fina camada que fica na parte de trás dos olhos e contém células que recebem os estímulos luminosos e os transformam em impulsos nervosos. Então, tem ali a retina, que é cheia de vasos sanguíneos. E aí as artérias, devido à alta pressão que chega nessas artérias, elas se estreitam, né? Então, aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse, nós temos vasos sanguíneos normais aqui nessa retina, né? Os vasos sanguíneos estão normais. Já na imagem da direita, aqui, ó, vasos alterados, onde eu estou com o cursor do mouse, apontando para esses vasinhos bem pequenininhos. Então, eles estão bem estreitados, bem fininhos, né? Bem fininhos. Então, isso aí é que vai ocasionar a pressão alta nesses olhos aí, nesses vasos. Então, eles se estreitam, dificultando a chegada de sangue no local. Depois, lesões nesses vasos ocasionam aneurismas. Então, aqui já temos um aneurisma aqui. Esses aneurismas vão se rompendo aqui, ó. Se rompeu aqui em cima também, ó, várias hemorragias devido ao rompimento, ó, aqui, ó, também, ao rompimento desses aneurismas, né? E também, ó, exudatos amarelados, ó, esses pontinhos amarelos. Então, todas essas alterações aí, devido é chamado de retinopatia hipertensiva. A manifestação que ela causa, olha, no estágio inicial, ela pode não apresentar nada, nenhuma manifestação, mas no estágio mais avançado, os mais comuns são embaçamento visual, que pode acontecer aí nos dois olhos, manchas na visão, aí, ó, defeitos no campo visual, e até perda da visão. Outro problema oftálmico, só que agora é no nervo óptico, né? O nervo óptico conduz os impulsos nervosos lá para o sistema nervoso central para que esse possa processá-los. Então, aqui no slide, ó, o nervo óptico está aqui, né? Ele sai do olho e vai lá para o sistema nervoso central. O que acontece com ele é o seguinte, ele fica com o seu suprimento de sangue comprometido devido a problemas nos vasos que o irrigam. Isso causa lesões nesse nervo. Como manifestações, aí, ó, perda súbita da visão de um ou dos dois olhos. E é indolor. A pessoa não sente dor, mas de uma hora para outra para de enxergar. Agora, quanto às complicações no coração, quando os vasos estão com a elasticidade e o calibre diminuídos, a resistência que o coração tem para ejetar o sangue para o corpo aumenta. Então, o coração fica com mais dificuldade. Por quê? Porque aumenta a resistência vascular periférica. Então, por isso, o coração vai ter mais dificuldade para ejetar sangue para o corpo. Com isso, o coração precisa aumentar a força de contração. E a força de contração, na hora que ele contrai, é a sístole, né? Então, o batimento que ele faz de contração é o de sístole, e aí ele precisa aumentar essa força para poder superar essa resistência que está ali devido à baixa elasticidade ou calibre dos vasos. E, com o tempo, essa força
Só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, deste lado de cá, nós temos um ventrículo esquerdo normal, né? Olha aqui o tamanho dessa câmara, normal. Já do lado direito aqui, nós temos um ventrículo esquerdo hipertrofiado, né? Então, a espessura desse miocárdio, olha aqui a espessura desse músculo, olha, de cá, né? Até aqui, ó. Então, é de fora para dentro. Esse músculo, ele cresceu de fora para dentro. Por quê? Porque devido à maior resistência que o coração encontrou para ejetar o sangue para o corpo, ele teve que fazer mais força para vencer essa resistência. E fazendo mais força é igual na academia, a gente não faz força para poder hipertrofiar os músculos. Então, a carga que eu estou colocando ali de peso, meu músculo depois ele vai crescer o volume das suas células. Então, o volume das células aumentam. Isso é chamado de hipertrofia. E aqui ocorre uma hipertrofia patológica, que é essa que é de fora para dentro. O resultado disso é a diminuição da câmara. Olha o tamanho desse ventrículo. Essa parte em vermelho, olha aqui, ó, o tamanhozinho que ficou, em comparação com a imagem da esquerda. Então, a quantidade de sangue que vai caber aqui dentro vai ser bem menor que na imagem da esquerda, né? Então, esse é um tipo de insuficiência cardíaca. Então, a hipertrofia do ventrículo esquerdo é um tipo de insuficiência cardíaca chamada de miocardiopatia hipertrófica. Agora, quanto à estatística dessas complicações aí que a hipertensão causa, né? Ó, as doenças cardíacas e os acidentes vasculares cerebrais lideram a lista dos problemas de saúde que mais matam no mundo. Eu estou falando só aqui em Uberlândia, ou só em Minas, ou só no Brasil. Estou falando no mundo. No mundo todo, as campeãs de morte são o infarto agudo do miocárdio e os AVCs, né? Isquêmico e hemorrágico. Lembrando que o isquêmico ocorre com mais frequência, mas o hemorrágico é mais fatal, né? Então está aí a importância de prevenirmos os fatores que causam esses problemas de saúde, e entre eles a hipertensão arterial sistêmica. Como eu falei também, é importante que a nossa pressão arterial não esteja baixa demais e nem alta demais, né? Ela esteja ali por volta de 12 por 8. Por quê? Se ficar muito nas extremidades, ou baixa ou alta, isso aí vai acarretar problemas. Então, nós temos no nosso organismo mecanismos para controlar a pressão arterial. Então, mecanismos de controle pressórico, para não deixar essa pressão subir demais ou diminuir demais. Esses mecanismos, eles são ativados no nosso organismo. Então, o primeiro mecanismo que eu vou falar é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Esse é o primeiro que eu vou falar. Ele é um mecanismo que visa aumentar a pressão. Então, eu até coloquei aqui a setinha para cima, porque o resultado dele vai ser aumento da pressão. Portanto, esse mecanismo ele é ativado quando a pressão está baixa, para que, ao final desse mecanismo, vamos dizer assim, o desfecho dele seja o quê? O aumento da pressão arterial. Quando a pressão arterial estiver baixa, ela estiver reduzida, né? Então, aqui eu coloquei, ó, baixa PA. Então, quando em uma situação que a pressão arterial estiver baixa, o fluxo sanguíneo também reduz. Então, o fluxo sanguíneo lá nas arteríolas aferentes do néfron vai diminuir, né? E ali dentro dessas arteríolas tem células chamadas justaglomerulares. Essas detectam essa baixa pressão, esse baixo fluxo sanguíneo ali, produzem e secretam uma enzima chamada renina. Essa enzima chamada renina cai aqui ó, na corrente sanguínea e vai transformar o angiotensinogênio, que é uma proteína que o fígado que produz essa proteína chamada angiotensinogênio, e ele já produz e já fica na corrente sanguínea, ele sempre está na corrente sanguínea. Só que ele por si só não causa nada. A renina, na presença de renina, esse angiotensinogênio vai ser transformado em angiotensina 1, que é uma outra proteína que ela é muito pouco ativa. Esse angiotensino, essa angiotensina 1, ela
será convertida em angiotensina 2 por uma outra enzima chamada ECA. Significado é enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela encontra-se no endotélio dos vasos, mas grande parte dela encontra-se lá nos pulmões. Por isso que eu coloquei aqui a imagem dos pulmões, né, no endotélio pulmonar, mais especificamente. Pois a imagem dos pulmões e a ECA aqui, ela vai transformar a angiotensina 1 em 2, que é a forma ativa. Essa angiotensina 2, ela cai aqui ó, na corrente sanguínea, e ela, por si só, já causa vasoconstrição. A vasoconstrição, então, é a redução da espessura dos vasos. Isso aí já aumenta a resistência vascular periférica e, por sua vez, então, já aumenta a pressão. Além disso, essa angiotensina 2 vai ter outras funções. São elas. Ela vai lá na hipófise posterior, né, na hipófise posterior, que fica lá no cérebro, e estimula essa hipófise posterior a liberar o hormônio antidiurético, que é o ADH, né? O hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Esse hormônio, ele é produzido pelo hipotálamo, mas é armazenado e secretado pela hipófise posterior. Então, na presença aí da angiotensina 2, vai ser liberado esse hormônio, que ele vai ter uma ação lá nos rins, portanto, tem a setinha aqui trazendo ele para os rins, e vai ter uma ação também na corrente sanguínea, né? Nós vamos ver já já qual que é a ação, por isso que eu esquematizei aí na corrente sanguínea e nos rins. Além disso, a angiotensina 2, ela ainda vai estimular as glândulas suprarrenais, por isso a setinha dela vindo aqui para as glândulas suprarrenais, que são glândulas que ficam sobre os rins, aí estimula. Pessoal, peço desculpa devido ao áudio, porque eu estou gravando aqui em casa, e por mais que eu fechei as portas aqui, mas faz barulho de moto, de carro, passando na rua, né? Eu tentei fazer um isolamento acústico aqui, mas não tive muito sucesso, não. Voltando à aula, a angiotensina 2 vai estimular as glândulas suprarrenais, que são essas glândulas que ficam em cima dos rins, a produzirem e liberarem a aldosterona, né? A aldosterona é um mineralocorticoide. Isso é, o mineralocorticoide é o quê? Um hormônio que está envolvido na regulação de sódio e água no organismo. Então, nós vamos ver a ação desse aldosterona também aqui agora no próximo slide. Então, um resumo aí de cada um desses componentes aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a angiotensina 2, como eu já havia dito, ela causa vasoconstrição na artéria, na rede arterial. Então, isso vai aumentar a resistência vascular periférica. A aldosterona, ela vai lá nos rins, atua especificamente lá no túbulo contorcido distal e ducto coletor, estimulando a reabsorção de sódio e excreção de potássio. Com isso, a corrente sanguínea, mais especificamente o plasma do sangue, né, fica com grande concentração de sódio e por osmose o sódio atrai a água vai até o sódio, por isso o sangue vai encher de água. E aí vai aumentar, então, a volemia e por isso vai aumentar o DC, débito cardíaco. O ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, ele atua no ducto coletor, estimulando a reabsorção de água, portanto vai aumentar a volemia, né? E também ele tem uma ação de vasoconstrição. Então ele vai reduzir ali o calibre dos vasos, aumentando então a resistência vascular periférica. Então a ADH resulta em aumento de débito cardíaco e aumento de resistência vascular periférica. Então, esses controles, porque a gente vai ver que são mais de um, esses controles fisiológicos da pressão arterial, eles visam atuar naquelas determinantes da pressão arterial, né, que são elas, débito cardíaco e resistência vascular periférica. Eles atuam em uma delas ou nos dois juntos, né, igual, por exemplo, o ADH atua nos dois, tanto na resistência vascular periférica quanto no débito cardíaco. Vamos aí para outro mecanismo de controle. Esse aí já envolve o sistema nervoso autônomo e ele vai ocasionar um aumento ou redução da pressão arterial. Esse aqui, diferentemente do outro sistema, que só fazia aumentar, esse aqui pode fazer aumentar ou reduzir a pressão. Então, esse aí envolve os baroreceptores, né? Os baroreceptores são sensores mecânicos localizados principalmente nas paredes do arco aórtico e carótidas, que devido à deformidade, né, o nível de estiramento, né, que é causado nesses vasos,
Então, devido à pressão, quanto maior a pressão, maior, mais estirado vai ficar esses vasos. E aí, esses baroreceptores que se encontram lá no arco aórtico e carótidas, eles mandam sinais para o sistema nervoso central através de nervos. Os baroreceptores lá das carótidas mandam informações através do nervo de Hering e depois glossofaríngeo. Já os baroreceptores que estão localizados lá no, no arco aórtico, eles mandam informações através do nervo vago. Essas informações, elas chegam até uma parte do bulbo, lá no sistema nervoso central, uma parte chamada núcleo trato solitário. Se a pressão estiver baixa, então, estiver com pouco estiramento, porque a pressão está bem baixa, é ativado o sistema nervoso autônomo simpático, que vai liberar, então, noradrenalina e vai aumentar a força e frequência cardíaca, portanto, aumenta o débito cardíaco, né? Então, aqui, ó, simpático, aumenta a força e frequência, vai aumentar débito. E, além disso, a noradrenalina tem uma função também de vasoconstrição, e por isso, fazendo vasoconstrição, vai aumentar a resistência vascular periférica, tá? Mas, quando essa pressão está alta, então vai ter um maior estiramento desses vasos, e aí entra em ação o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é um sistema antagônico ao simpático. Vai liberar, então, a acetilcolina, que vai diminuir a força e frequência cardíaca, portanto, vai diminuir o débito cardíaco, então, parasimpático, reduzindo o débito cardíaco, e também vai estimular a vasodilatação e ocasionar na diminuição da resistência vascular periférica. Um outro sistema que é bem parecido com esse são dos quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores são receptores químicos que se localizam nesses mesmos vasos aí, carótidas e aorta. Estão presentes aí esses quimiorreceptores nesses vasos, né? Eles detectam a concentração de oxigênio, dióxido de carbono e pH no sangue. A pressão arterial influencia nessas concentrações, tendo em vista que em uma situação de baixa pressão, por exemplo, a baixa pressão, o fluxo sanguíneo irá diminuir e, por consequência, as concentrações das variáveis analisadas pelos quimiorreceptores também sofrerão alterações. Então, vai acontecer o quê? A diminuição do oxigênio, porque, como a gente está falando de sangue arterial, o normal é que esse sangue tenha uma concentração boa aí de oxigênio, né? Então, na baixa pressão, vai ter também baixo fluxo sanguíneo, portanto, a concentração de oxigênio ali vai diminuir. Vai acontecer também uma elevação de dióxido de carbono, né? E diminuição do pH. Desse modo, os quimiorreceptores vão mandar sinais através dos mesmos nervos lá dos baro, que vão chegar até o núcleo do trato solitário, e esse ativará o sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. Então, o desfecho aí desse controle é o mesmo do anterior, né? Vai ativar o simpático ou o parasimpático. Só a forma como esse receptor vai analisar que é diferente, porque esse vai analisar a composição sanguínea, enquanto que o outro, né, ali os baroreceptores analisam ali o estiramento dos vasos. Próximo sistema é chamado de sistema, o próximo mecanismo de controle é chamado de sistema, aliás, é chamado de resposta isquêmica do sistema nervoso central, né? Como que acontece essa resposta isquêmica? Falando aqui que é um mecanismo que visa aumentar a pressão, então ele vai ser ativado quando a pressão estiver baixa, para poder o quê? Fazê-la aumentar, né? Esse aqui é somente de aumentar. Com a baixa pressão, o fluxo sanguíneo no centro vasomotor, lá no bulbo, diminui. E com isso, aumenta a concentração de dióxido de carbono. Como resposta, se terá a vasoconstrição provocada pelo sistema nervoso autônomo simpático, e com isso aumentará a resistência vascular periférica. Tá? Próximo. E esse aí já é um controle exclusivo do coração. É a lei de Frank-Starling. Essa lei, ela é um mecanismo intrínseco do coração, ou seja, ele ocorre exclusivamente do coração, e ele se embasa no seguinte: quanto mais o miocárdio for esticado no enchimento, mais a força de contração irá aumentar, aumentando assim o débito cardíaco. Então é o seguinte: quanto mais sangue o indivíduo tiver, então, ou seja, quanto maior a volemia,
mas as câmaras cardíacas vão ter que se dilatarem, né, para poder comportar essa quantidade de sangue. E elas se dilatando mais, elas irão contrair mais, né? Então, quanto mais sangue a pessoa, então, o aumento de volemia que a pessoa tiver aí, quanto maior a volemia, maior será a contratilidade cardíaca. E aumentando a contratilidade cardíaca, vai aumentar, então, o débito cardíaco e, por isso, a pressão arterial vai aumentar também. Um outro mecanismo que acontece no próprio coração, também no coração, é o peptídeo natriurético atrial, também chamado de PNA. Natriurético vem de natriurese, que é a eliminação de sódio através da urina. Quando o volume sanguíneo está aumentado, as câmaras atriais se distendem acima do normal e, com isso, os cardiomiócitos, que são células do músculo cardíaco, produzem e secretam peptídeos natriuréticos. Esses causarão vasodilatação das arteríolas aferentes do glomérulo, e por isso chegará mais sangue e vai ocasionar, então, o aumento da taxa de filtração glomerular. Então, o PNA, que é produzido lá nos átrios, né, por isso peptídeo natriurético atrial, ele vai agir aqui nas arteríolas aferentes do glomérulo, fazendo vasodilatação, por isso vai chegar mais sangue aqui e vai aumentar a taxa de filtração glomerular. Então, o indivíduo vai filtrar mais sangue, né? Então, isso por si só já aumenta aí a produção de urina. Além disso, vai acontecer também aqui, ó, na região no túbulo contorcido distal, vai diminuir a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal, né? Também, além desses dois efeitos aí no néfron, o PNA vai lá no vaso sanguíneo, né? Aqui, ó, no vaso sanguíneo, e vai fazer vasodilatação nos vasos sanguíneos. Uma vasodilatação vai o quê? Diminuir a resistência vascular periférica. Também a outra determinante lá da pressão arterial, é a resistência vascular periférica. Então, esse mecanismo aí, ele mexeu tanto na parte aí da redução do débito cardíaco, né, porque aumentou a taxa de filtração glomerular, diminuiu a reabsorção de sódio. Além disso, ele tem uma outra função também, ele diminui a produção e secreção de renina, né, e além disso, ainda lá nos vasos sanguíneos, ele causou vasodilatação. Então, ele reduz o débito cardíaco e reduz também resistência vascular periférica, reduzindo, então, pressão arterial. Agora, vamos para o tratamento, né? É o tratamento medicamentoso. Ele, assim como os mecanismos fisiológicos, o tratamento medicamentoso visa atuar no débito cardíaco e ou na resistência vascular periférica, né? Para poder reduzir um desses dois ou até mesmo os dois. O tratamento medicamentoso, como eu falei, ele também visa intervir nessas variáveis que determinam a pressão arterial. Primeiro que nós vamos ver são os diuréticos. Esses estimulam a diurese, portanto, reduzem a volemia e, por consequência, o débito cardíaco. Então, todos os diuréticos têm como um de seus resultados aí a diminuição do débito cardíaco. Por isso que eles reduzem a pressão arterial. O primeiro subgrupo aí, então nós temos o grupo que é o diuréticos, e o primeiro subgrupo são os diuréticos de alça, né? Eles atuam lá na parte ascendente espessa da alça de Henle. Então a setinha lá apontando para a parte ascendente espessa da alça de Henle, é lá onde eles vão atuar, diminuindo a reabsorção de sódio, de potássio e de cloro, e com isso a água também vai ser eliminada. O principal fármaco é a furosemida. Já o outro subgrupo são os tiazídicos. Os tiazídicos atuam na porção inicial do túbulo contorcido distal, diminuindo a reabsorção de sódio e cloro. O principal fármaco é a hidroclorotiazida. Então, a parte onde ele vai atuar vai ser lá na parte inicial do túbulo contorcido distal. Já os diuréticos poupadores de potássio,
Já vou iniciar falando de uma problemática aí desse subgrupo. Como o próprio nome diz, eles poupam potássio, né? E por isso, podem causar diversos efeitos colaterais, como na parte neuromuscular, né? Paralisia, disartria, debilidade, parte circulatória, aí, ó, hipotensão, arritmia e parada cardíaca, alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal, alterações renais também, ó, ligúria e síndrome urêmico, também neurológicas, como a cefaleia. Aí, esses poupadores de potássios, eles têm outra divisão, que são os inibidores da aldosterona, que é a primeira divisão aí que eu vou falar. Então, eles bloqueiam a aldosterona e, por consequência, diminuem a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal e na porção inicial do ducto coletor. Então, a função que a aldosterona faria em um néfron vai ser anulada, uma vez que eles bloqueiam a aldosterona. E, como consequência, vai ter também, todos os diuréticos, né, tem isso, a diminuição do débito cardíaco, porque reduzem ali a volemia, né? O principal fármaco é a espironolactona. Para o próximo. Bom, esse aí já são os inibidores dos canais de sódio. Os inibidores de canais de sódio inibem os canais de sódio de reabsorvê-lo e atuam no túbulo contorcido distal. Então, a setinha mostrando aqui, né? O túbulo contorcido distal. Túbulo contorcido distal, né? E também atuam no início do ducto coletor, que é o início do ducto coletor, né? O principal fármaco dos inibidores dos canais de sódio é o amilorida. Agora, os inibidores da anidrase carbônica. Esse subgrupo de diuréticos, ele tem uma baixa ação diurética. Atualmente, eles são destinados para o tratamento de glaucoma, então eles estão na forma de colírio, e para alcalose metabólica. Mas, como eles têm, né, essa função aí diurética, não são utilizados aí na prática clínica para essa finalidade, né, de diurese, mas como eles têm essa função, eu decidi citá-los aqui, né. O local de ação deles é o túbulo contorcido proximal, então tá aqui, né, a setinha, túbulo contorcido proximal, eliminando bicarbonato de sódio, sódio e cloreto, né? Então, eliminando o bicarbonato de sódio, sódio e cloreto. O principal fármaco é o brinzolamida. Outro subgrupo de diuréticos, então tá vendo tanto de subgrupos de diuréticos que nós temos, outro subgrupo é o osmótico. Esse subgrupo ele não é usado no dia a dia para controlar a pressão arterial, né? Ele é utilizado para edema cerebral, né? Então, para o indivíduo reduzir o edema cerebral e também na emergência para aumento súbito da pressão intracraniana ou intraocular. Aí são usados os osmóticos, né? Esses diuréticos, eles podem atuar nos segmentos que são permeáveis à água, ou seja, no túbulo contorcido proximal, também na alça descendente de Henle e no ducto coletor, na presença de ADH. Eles atuam extraindo a água do meio intra para o meio extracelular. Então, acontece aí um murchamento, nem sei se existe essa palavra, né? As células murcham, né? Reduzindo a viscosidade do sangue. Por quê? Porque o sangue agora vai ter mais água. Então, a água, ela sai de dentro das células e cai no sangue. Por isso, o sangue fica menos viscoso. E inibem também a secreção de renina. Agora, saindo dos diuréticos, nós vamos para os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ECA. Então, essa enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima que está lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós falamos aí desse mecanismo de controle pressório, essa enzima, ela será bloqueada por esses fármacos. E uma vez que ela foi bloqueada, a angiotensina 1, que é muito pouco ativa, não será convertida em sua forma muito ativa, que é a angiotensina 2, porque a função da ECA é justamente converter uma em outra.
A ECA sendo inibida, não vai acontecer essa conversão. E, portanto, aquele mecanismo lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona não irá se completar, né? Então, como resultado, vai ter a redução do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, né? Os principais fármacos são captopril e enalapril. A diferença entre eles é a seguinte: o captopril, ele já é a substância ativa, e o enalapril é um profármaco que, após ser administrado, ele será transformado na substância ativa, que é o enalaprilato. Sendo assim, o captopril começa a sua ação mais rapidamente e é mais adequado para a crise hipertensiva. Já o enalapril é mais adequado para o controle da pressão arterial ali no uso do dia a dia. Agora vamos entrar aí nos beta-bloqueadores. Vou tomar um copo d'água aqui. Os beta-bloqueadores, o primeiro que nós vamos falar aí é os não seletivos, né? Eles, como o próprio nome diz, eles bloqueiam os receptores beta. Como eles não são seletivos, esse primeiro subgrupo aí, eles bloqueiam os receptores beta, tanto os beta 1 quanto os receptores beta 2, tá? Os receptores beta 1 estão predominantemente localizados no coração. Portanto, uma vez que são bloqueados, eles não vão deixar as substâncias adrenérgicas se ligarem a esses receptores, por isso vai reduzir força e frequência cardíaca, reduzindo assim o débito cardíaco. E vai bloquear também o beta 2, que está predominantemente localizado nos músculos lisos e causa um relaxamento visceral. Então, é um efeito indesejado aí quando se liga nesses beta 2, porque eu não queria, o meu objetivo não é esse ao administrar esse fármaco. Mas como ele não é seletivo, ele vai bloqueá-los também. Uma vez que eles bloqueiam, esses receptores que estão entre outras localizações, uma delas é nos pulmões, isso aí pode ocasionar broncoespasmos em pessoas com asma ou com DPOC. Né? Então, ele é contraindicado para pessoas que têm asma ou DPOC, porque essas pessoas podem exacerbar essas doenças crônicas, né, que são a asma e DPOC, podem ficar exacerbados e devido a broncoespasmos, né? Então, não é recomendado os não seletivos, tá? O próximo são os beta-bloqueadores seletivos. Os beta-bloqueadores seletivos, eles têm ação mais específica aos receptores beta 1. Portanto, eles são mais indicados a portadores de asma e DPOC. Né? Eu não falei o principal fármaco. O principal fármaco dos não seletivos é o propranolol. Já dos seletivos, é o metoprolol. Agora, os beta-bloqueadores mais alfa-bloqueadores. Então, além de bloquearem os receptores beta, eles também bloqueiam os receptores alfa-1, que são encontrados lá nos vasos sanguíneos. E ao bloquearem, eles causam vasodilatação, portanto, reduzem a resistência vascular periférica. Né? Então, eles têm ação lá no coração e tem ação também nos vasos sanguíneos. Então, bloqueiam receptores beta 1 e alfa 1, mas eles também não são seletivos. Eu não ilustrei aí no slide, mas esse subgrupo aí, que é beta bloqueador mais alfa bloqueador, ele é um subgrupo dos beta bloqueadores, né? Vamos dizer que é um subgrupo dos beta bloqueadores. Esse subgrupo, ele não é específico para os beta 1. Então, eles se ligam tanto a beta 1 quanto a beta 2. Então, também são contraindicados lá para quem tem aqueles problemas pulmonares. Né? Mas, assim, a ação dele é muito boa. A ação de reduzir a pressão, por quê? Porque ele atua diminuindo o débito e diminuindo a resistência vascular periférica. Já aqui nós temos um outro subgrupo aí de beta-bloqueadores, né, que são os beta-bloqueadores mais óxido nítrico. Eles se ligam seletivamente, esses aqui já são mais seletivos aos receptores beta 1. Se ligam seletivamente a esses receptores e, juntamente com a arginina, produzem óxido nítrico, causando a vasodilatação. Portanto, reduzem o débito cardíaco
e a resistência vascular periférica, né? Então, para pacientes com aqueles problemas pulmonares, esse aqui talvez seja mais interessante do que o anterior, né? Por quê? Porque esse aqui já são mais específicos para o beta 1, né? Também, assim como o subgrupo anterior, reduz débito cardíaco e resistência vascular periférica, esse aqui também vai ter o mesmo desfecho, né? O meu desfecho será o mesmo. Aí eu não falei do principal fármaco aqui, me desculpem. O principal fármaco desse subgrupo aqui, que é o beta-bloqueador mais alfa-bloqueador, é o carvedilol. Desse aqui, que foi o subgrupo que eu acabei de falar, que é o beta-bloqueador mais óxido nítrico, o principal fármaco é o nebivolol. Um outro subgrupo de... não, agora aqui a gente já parte para os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio são potentes vasodilatadores. Eles bloqueiam os canais de cálcio do tipo L no coração e nos músculos lisos dos vasos coronarianos e arteriais periféricos. Aí tem um subgrupo, desse grupo aqui a gente tem um subgrupo, que é a dihidropiridina. Então, bloqueadores dos canais de cálcio, aí tem os dihidropiridinas, que é desse slide, e o seguinte é os não dihidropiridinas. O primeiro que eu vou falar é os dihidropiridinas, né? Então, esse subgrupo aí, de hidropiridinas, eles possuem uma estrutura com esse nome, né, dihidropiridina, por isso que eles possuem esse nome, e eles são potentes vasodilatadores. Eles bloqueiam os canais de cálcio, causando relaxamento da musculatura lisa, principalmente das arteriolas, das coronárias, e leve redução da contratilidade e frequência cardíaca. Pois o cálcio também faz parte da condução elétrica do coração. Então, ao bloquear os canais de cálcio, vai ter também esse reflexo aí na contratilidade e frequência, né? Uma leve redução aí na contratilidade e frequência cardíaca. Mas a principal ação dele é aí causar o relaxamento da musculatura lisa das arteríolas das coronárias. Por isso, eu coloquei no slide aqui a redução da resistência vascular periférica nesse retângulo azul. É um azul claro isso aqui, né? Coloquei aqui destacado, por quê? Porque para mostrar que a ação do dihidropridina é maior na vasodilatação do que na redução da frequência e força cardíaca. O principal fármaco é a nifedipina. Já os não dihidropiridinas, eles possuem efeito maior de redução de frequência e contratilidade cardíaca e menor vasodilatação, quando comparados aos dihidropiridinas. Portanto, é o contrário, né? Isso aqui já possui a maior efeito sobre redução de frequência e força cardíaca. Por isso, vai ocasionar em maior diminuição do débito cardíaco. Então, está em destaque aqui. O principal fármaco dos não dihidropiridinas é o verapamil. Um quadro comparativo, né? Como eu já havia dito, mas eu vou ler novamente aqui, ó, os dihidropiridinas são vasodilatadores potentes que têm pouco ou nenhum efeito clínico negativo sobre a contratilidade ou condução cardíaca, né? Como eu falei, a contratilidade cardíaca, né, frequência e contratilidade é bem discretamente alterada, né? Já os não dihidropiridina são vasodilatadores menos potentes, se comparados aos dihidropiridinas, mas têm um efeito depressivo, um maior efeito depressivo na condução e contratilidade cardíaca. E outro grupo de fármaco e os inibidores dos receptores de angiotensina 2. Os fármacos desse grupo se ligam a esses receptores, né, os receptores de angiotensina 2, bloqueando esses receptores e, portanto, nenhuma das ações causadas pela angiotensina 2 acontecerão. Então, todas as ações da angiotensina 2, por isso que eu coloquei um X em todas aí, nenhuma delas vai acontecer e vai ocasionar, então, a redução do débito cardíaco e também da resistência vascular periférica. O principal fármaco é a losartana. O estimulador
dos receptores alfa-2 adrenérgicos centrais. É um outro grupo aí. O principal fármaco é o metildopa. O metabólito do metildopa é o alfa-metilnorepinefrina. Ele atua como falso transmissor e se liga aos receptores alfa-2 adrenérgicos centrais. Quando estimulados, esses receptores alfa-2 adrenérgicos centrais têm uma função inibitória do sistema nervoso autônomo simpático. Então, inibe a transmissão simpática em direção ao coração, aos rins e sistema vascular periférico. E isso vai diminui também a resistência periférica total, com redução mínima da frequência e débito cardíaco. O resultado disso é o não funcionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tem também um efeito cronotrópico e inotrópico negativo, uma vez que reduz frequência e força cardíaca, e também causa vasodilatação periférica, né? Agora, os fármacos aí indicados para gestantes são principalmente dois, são eles aí, metildopa e hidralazina, né? A hidralazina é um vasodilatador predominante das arteríolas, então a ação dele é mais das arteríolas, e ele é mais indicado para emergências hipertensivas em gestantes, e ele na forma, a forma injetável, né? Que a gente quer uma ação rápida, então não quer passar pelaquela parte lá de absorção, você quer pular essa etapa aí da farmacocinética, você já quer logo administrar na corrente sanguínea para ele já começar a agir o mais rápido possível. O outro fármaco é o metildopa, que ele é muito usado em domicílio, então por via oral, né, o comprimido, as gestantes tomam ali para controlar a pressão. Agora nós vamos falar sobre o tratamento nas emergências hipertensivas, né? Emergências hipertensivas, elas requerem que o medicamento seja injetável, né, justamente para pular o endovenoso, né, principalmente porque ele já pula a etapa da absorção e já começa a agir mais rápido, né? O primeiro que eu vou falar é a nitroglicerina, que tem um nome comercial Tridil. Ela atua através da formação de óxido nítrico, né? O óxido nítrico, ele age na musculatura lisa dos vasos, ativando a enzima guanililciclase, que por sua vez converte. A enzima guanililciclase vai converter o GTP, que está presente no citoplasma da célula, né? Vai converter esse GTP em GMP cíclico. O aumento da concentração de GMP cíclico causa desfosforilação, isso é, retirada de fosfato, da cadeia leve de miosina, sequestro de cálcio e também o relaxamento do músculo liso, ocasionando, então, a vasodilatação, né? Então, tudo isso para quê? Para ocasionar a vasodilatação. A nitroglicerina produz uma vasodilatação, uma venodilatação, isso é, a vasodilatação de veias relativamente maior do que a dilatação arteriolar. Portanto, eu representei aqui no slide com essa setinha mais espessa aqui, apontando para a veia. Então, porque a ação dele nas veias, né, a venodilatação vai ser maior do que a arteriolar. Então, a setinha da arteriolar mais fininha, mostrando aqui que a ação é menor, né? E por isso ele reduz o retorno venoso, né? Porque se você tem uma dilatação arteriolar, uma venodilatação, você vai ter ali uma redução ali do retorno do sangue para o coração, né? Também causa vasodilatação das coronárias. Portanto, eu apontei a setinha aqui para as coronárias, para dizer que ele tem ação de vasodilatação lá também, né? Além disso, o óxido nítrico que foi produzido aumenta a velocidade de relaxamento do músculo cardíaco. Então, tá aqui a setinha para cima, né? Esquematizando o aumento da velocidade de relaxamento do músculo cardíaco. Então, essas são as ações aí da nitroglicerina. Outro fármaco usado em emergências hipertensivas é o nitroprusiato, nome comercial Nipride. Também produz óxido nítrico, que causa os efeitos descritos no slide anterior. Mas, diferentemente do Tridil, esse aqui, o Nipride, né, ele causa vasodilatação tanto das arteríolas
quanto das veias. Então, aí eu esquematizei as setinhas de mesma espessura, porque a vasodilatação de arteríolas e de veias vai ser bem semelhante aqui. Não tem muita diferença, assim, igual no outro lá, que causa mais venodilatação. Já esse aqui vai ter uma ação semelhante nesses dois tipos de vasos, né? O Nipride, ele não tem efeito sobre as coronárias, né? Então, não vai vasodilatar as coronárias, igual o outro. É muito potente, pois vasodilata tanto a parte arterial quanto a parte venosa. Então, esse Nipride, ele é muito potente, porque ele dilata esses dois tipos de vasos, né? Então, os dois aí produzem óxido nítrico, mas eles têm essas diferenças aí, né? Essas diferenças aí na dinâmica deles, na farmacodinâmica deles aí. Além do tratamento medicamentoso, tem também um não medicamentoso, que se embasa aí no estilo de vida. Então, praticar atividade física regularmente, consumo moderado de sal, gorduras hidrogenadas e saturadas, que são gorduras que não são saudáveis, então tem que ter um consumo moderado, e também bebidas alcoólicas. Evitar tabagismo e situações estressantes diariamente, né? Então, vamos diminuir a quantidade de gorduras hidrogenadas e saturadas, e, se possível, substituí-las pelas gorduras insaturadas, pela gordura insaturada, né? A gordura insaturada o ômega 3, ômega 6, óleos de soja, milho e girassol. As monoinsaturadas, né? Tem as poliinsaturadas, que foi essas que eu falei. As monoinsaturadas estão nos óleos de canola, canola, acho que pronuncia canola, né? E azeite, e também na castanha de caju, né? Os benefícios da gordura insaturada, seja ela mono ou poli, elas trazem aí, também tem que ser consumidas com moderação, claro, não vai sair desembestando comendo gordura, porque é insaturado, eu vou me empanturrar, não. Mas elas são boas porque elas ajudam a reduzir o nível do colesterol ruim, que é o LDL, né? E ajudam a aumentar o nível do bom colesterol, que é o HDL. Mas além da alimentação, tem que também associar a prática de atividade física, porque a prática de atividade física, a alimentação, isso aí vai ajudar a reduzir o mau colesterol e aumentar o bom colesterol, né? Evitar também o tabagismo em situações estressantes diariamente, isso é muito importante também. Aí, agora a gente vai falar sobre o embasamento jurídico, né, para nós podermos atuar clinicamente, né? Então, nós farmacêuticos podemos atuar clinicamente devido aí, principalmente, né, a resolução que veio para determinar, né, que nós podemos, para nos amparar, né, para nos amparar nas atribuições clínicas, é a resolução 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. Lá em seu capítulo 1, artigo 7, ela traz 28 atribuições clínicas que o profissional farmacêutico está apto a realizar. Tais atribuições dão suporte para atuarmos clinicamente. Ó, e tá aí, depois, se você ainda não conhece essa resolução, dá um Google lá, resolução 585/2013, dê uma lida, são 28 atribuições clínicas, e entre elas, eu vou destacar aqui duas, todas são muito importantes, mas duas eu vou destacar aqui, que são que a consulta seja em local que garanta a privacidade do atendimento. Então, é muito importante que seja num local adequado para que a confidencialidade seja garantida, né? E outra coisa, as intervenções, elas devem ser registradas. Então, tem que ter ali um prontuário, né? Seja manual, seja eletrônico, que fica registrado as informações que você coletou do paciente e as intervenções que você vai fazer. Aqui é o outro slide falando, o restante aí das atribuições, aliás,
penúltimo, né? Esse aí é o último, né? A 28ª atribuição. Agora eu vou trazer para vocês sugestões para atuarmos clinicamente, né? Na parte ambulatorial, então de consulta ali, consultório, o farmacêutico pode atuar aí em consultório. Geralmente os consultórios farmacêuticos estão vinculados às drogarias, né? É o mais comum da gente ver. Mas além, um exemplo que eu vou dar para vocês aí, eu não estou recebendo para fazer esse merchan, tá? Mas é da drogaria Pague Menos. Tem aí o Clinic Pharma, que é o serviço deles de farmácia clínica. Então, eles ofertam aí serviços de acompanhamento de diabetes, colesterol, perda de peso. Só um minutinho, que me notificou aqui de novo, aquela mesma mensagem. Pronto, voltando aqui. Então, tem aí toda essa parte de acompanhamento, né? E também o serviço aí, aplicação de injetáveis, exames laboratoriais, avaliação corporal, aplicação de brincos, autocuidado e revisão da medicação. Então, eu estou falando aqui, estou citando o Clinic Pharma porque eu acho bem interessante, né, o que ele se propõe a fazer, né? Essas atribuições clínicas aí do farmacêutico. Também tem como nós executarmos essas atribuições a nível hospitalar, né? Para que isso aconteça, é necessário que os leitos não estejam muito próximos. Para quê? Para que possa manter a privacidade do paciente, para ele poder te falar as coisas, você também poder falar as coisas para ele, sem que os outros escutem, né? O ideal mesmo seria que os leitos fossem separados por biombos, né? Agora, sugestões aí de suporte técnico. Um aplicativo, também não estou recebendo merchan de nenhum desses aí, né? Mas eu estou dando aqui sugestões para vocês, para terem aí um suporte técnico no dia a dia da rotina clínica. De aplicativo, eu quero deixar aqui o Whitebook, né? Um aplicativo, tem a versão free e tem a versão premium. A versão free, ela já atende muita coisa ali. Então, você baixa, vê ali se ele vai te atender. Se você quiser que alguns outros recursos sejam liberados, aí tem que ser a versão premium mesmo, né? Então, ele é um bulário, é um aplicativo de bulário, então ele tem ali todas as informações daquele fármaco, né? Então, dose terapêutica, aí a faixa etária para aquela dose, as indicações daquele fármaco, o nome genérico, né? A classe dele. Também tem a parte que fala sobre as doenças, né? A fisiopatologia. Eu só não lembro se essa parte, eu acho que essa parte é para premium, né? Eu acho que a versão free é mais ali a consulta dos medicamentos, o bulário mesmo. Já sites, eu queria deixar para você, assim, pesquisar, às vezes, um artigo, um material de estudo, que eu quero deixar aqui duas dicas, que é o site da Sanar e da BVS, que é a BV Saúde, né? BVS, BV Saúde, né? Que é o nome desse último aí. E por último, eu quero mostrar para vocês uma ficha de cuidado farmacêutico. Eu vou clicar aqui no link para nos direcionar. Essa ficha, eu fazendo uma pesquisa no Google, achei, dentre as que eu olhei, achei essa aqui bem interessante, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Essa aqui é da Prefeitura Municipal de Campinas, e ela traz aqui, na primeira parte aqui, o perfil do usuário. Então, aqui são as informações do paciente, as informações assim, como nome, data de nascimento, data da consulta, o endereço, telefone, e algumas outras coisas. O histórico social também ela traz aqui, hábitos alimentares, problemas de saúde, queixas, né? Farmacoterapia atual, encaminhamentos, observações, adesão ao tratamento, né? Então é importante isso aqui também, ó, se o paciente está aderindo ou não ao tratamento. Problemas relacionados à farmacoterapia também é importante. E aqui, ó, intervenções farmacêuticas. É aquilo que você, enquanto profissional farmacêutico, tendo visto tudo aquilo que foi para cima, assim, nessa parte superior da ficha aqui, todos esses dados que você coletou, tendo em vista isso, esses dados,
como que você vai intervir, né? O que que você vai fazer? E é isso, assinatura de farmacêutico e a data. Então, pessoal, vou voltar aqui para falar com vocês novamente, aparecer no vídeo. E espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer possíveis dúvidas. E é isso. Obrigado por terem assistido a esta videoaula e até a próxima.